Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Você neste dia possa estar sendo abençoado pelo Senhor. Hoje estamos no nosso 29º dia de campanha. Serão 40 dias, campanha de jejum e oração, ser discípulos, aprendizados na caminhada com Jesus. Nós estamos aprendendo, queridos, a como nos tornarmos discípulos de Cristo, aprimorando nosso serviço no reino de Deus. E hoje eu te convido para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Lembrando que eu sou o pastor Eric Fran Medeiros e convido você a se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem para que o Senhor esteja abençoando outras vidas, tá bom, querido? Então, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas que Deus te ilumine, abençoe, fortaleça e que você seja uma bênção para a glória de Deus. Hoje o tema é: assuma sua fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O texto diz o seguinte: se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, confessando com a boca que Jesus é Senhor, é o nosso primeiro ponto desse devocional do 29º dia de campanha. Então, na exposição bíblica de Romanos 10, 9, Paulo enfatiza que a importância da confissão pública da fé. Confessar com a boca, irmãos, implica reconhecer e declarar abertamente a soberania e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Não é apenas uma declaração verbal, não é apenas algo que você bota da boca para fora, é uma confissão que vem do íntimo, do seu coração e se manifesta nas suas ações, nas nossas ações diárias, como aquele que tem um novo estilo de vida a partir da sua conversão. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33, diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar, palavras de Jesus, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Filipenses, Paulo também escreve essa carta, e no capítulo 2, versículo 11, ele diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, queridos, nós precisamos assumir a nossa fé publicamente, a nossa confissão. Por isso que fazemos isso na confissão de fé antes do batismo, né? É uma tradição nossa, batistas, fazer isso. Então, assumir a nossa fé em Jesus Cristo deve ser uma prática diária. Devemos estar dispostos a confessar publicamente a nossa fé, tanto em palavras quanto em ações, que as nossas vidas reflitam a verdade de Jesus no meu íntimo, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não apenas dizer que Ele é, mas sim praticar através das nossas ações. A minha maneira de viver vai dizer se realmente eu sou um discípulo de Jesus. Como eu estou vivendo vai refletir isso. Um desafio prático seria compartilhar o seu testemunho com alguém esta semana, declarando o senhorio de Cristo em sua vida. Eu te desafio, querido, querida, a você falar o senhorio de Cristo para você, na sua vida, falar para outra pessoa. Diga para essa pessoa, na prática, como é ser um cristão, ser um discípulo de Jesus. Tente fazer isso, você vai estar crescendo, amadurecendo como servo do Senhor, ou serva do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, além da gente confessar com a boca Jesus como nosso Senhor, nós precisamos crer no nosso coração, como o texto diz, que nós precisamos crer que Deus o ressuscitou. A crença na ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos significa aceitar que Ele tem poder sobre a morte e que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa fé não é apenas, irmãos, intelectual. É uma fé genuína, é uma fé que busca
uma confiança profunda e transformadora na sua e na minha vida. Então, na época de Paulo, se combateu muito as doutrinas que negavam a divindade de Cristo, negavam a ressurreição de Cristo, e isso foi motivos de embates, de confrontos, até mesmo de concílios, para que isso fosse reafirmado. E hoje estamos vivenciando que as cartas expõem sobre esse assunto. Então, nós precisamos tão somente crer no fundo do nosso coração que Deus ressuscitou Jesus, dando a Ele a sua divindade que Ele merece, certo? Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim, e o 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é fútil. 17 diz, ainda estáis em vossos pecados. João 11, 25, 26 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisto? Então Jesus confrontou ali os seus discípulos fazendo essa pergunta célebre, né? Nossa fé, irmão, deve ser firmada na ressurreição de Cristo, pois Ele é a garantia da nossa salvação e vida eterna. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então, essa crença deve moldar as minhas atitudes, a nossa visão de mundo. Ao enfrentar as dificuldades e incertezas, lembre-se, você não está sozinho. O poder de Deus que ressuscitou Jesus é tão grande, que nós precisamos confiar que Ele também tem poder para agir na nossa vida. Afinal de contas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, confie que Ele ressuscitou e está agindo na minha e na sua vida. Então, em terceiro lugar, irmãos, é que eu preciso viver como alguém que foi salvo. Eu não posso viver como alguém que está condenado. Eu preciso viver como alguém que foi salvo. Ser salvo implica nenhuma transformação completa. Não é apenas um evento. Não é apenas um evento que aconteceu isoladamente e pronto, e ponto final. Mas é um início. A conversão é o início de uma caminhada que deve ser evidenciada através do processo de santificação. A salvação deve impactar todas as áreas da nossa vida, desde as nossas prioridades até as nossas interações com as outras pessoas. Então, você e eu precisamos nos fortalecer, ser cristãos maduros, acreditar que estamos vivendo para a glória de Deus, somos salvos em Cristo Jesus e eu preciso viver uma novidade de vida. Efésios 2, 8 e 10 é um texto que é muito conhecido. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. 2 Coríntios é um texto também muito falado. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vivamos, irmãos, como quem vive salvo, como quem tem uma vida salva. Então vivamos não com isso aí seja um orgulho exacerbado ao ponto de menosprezar os outros. Pelo contrário, e o salvo ele é humilde, o salvo ele é manso, o salvo ele é honesto, o salvo ele fala a verdade, o salvo ele não deve a ninguém, o salvo ele está ali fazendo tudo para a glória de Deus. Então vivamos como quem já foi salvo, quem está sendo salvo e quem vai ser salvo, demonstrando o amor e a graça de Deus em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Permita que sua fé transforme as suas ações, prioridades e relacionamentos. Procure oportunidades para servir aos outros, refletindo a graça que você recebeu através de Jesus Cristo. Que cada aspecto da sua vida seja um testemunho de que você é um salvo, que você já experimentou a salvação. Então, eu te convido a você ficar firme nesse propósito, nessa jornada. Talvez esteja sendo difícil para você acompanhar esses vídeos.
como está sendo difícil para mim também gravar esse vídeo. Então, se esforce, continue firme, viva como salvo. Acredite que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, e acredite e confesse isso para as outras pessoas. Então hoje eu te chamo a você assumir a sua fé em Cristo Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, se o teu filho, se a tua filha está com dificuldade, Senhor, de te assumir publicamente, ajuda cada um, Senhor Deus, aumenta a sua fé, fortalece-o nessa jornada e que cada um viva para a glória de Deus, ó Deus, produzindo frutos de arrependimento, Pai, para a glória do teu nome, confiando em Ti, que é o Senhor que está no controle e que faz todas as coisas. É assim que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã completaremos o 30º dia, né, de campanha, fica faltando só 10, e Deus ajude você a prosseguir. Bem, queridos, fica na paz.